Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos fazer a leitura da Palavra de Deus em São Mateus capítulo 11, verso 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Mais uma vez, grande Criador, nós temos a oportunidade de falar contigo, reconhecendo a pequenez de cada um de nós, mas também o grande poder que o Senhor tem para ser derramado sobre aqueles que pode abrir o coração para a sua palavra. Manifesta-te a nós enquanto falamos destas verdades, para a sua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Pregador parcial. Bem, nós vamos acompanhar o que disse o irmão Branham. Eu estou aqui com a mensagem Abraão e sua semente depois dele. O parágrafo 27, onde o irmão Branham diz: agora Adão não foi enganado. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Mas Eva foi enganada. Ela pensou que estava fazendo o que era certo. Satanás deu a ela cerca de 95% do evangelho puro. E os outros 5% foram suficientes para perder tudo aquilo. Então, nós devemos ser não apenas parte do Evangelho. Agora, a mulher, como a Eva, ela representa a igreja. E a igreja sempre está na mesma condição. Dificilmente a igreja tem 100% da palavra. E por não ter os 100%, aqueles 5% que o irmão Branham disse que Eva não tinha, foi o que causou toda a desgraça que nós até hoje estamos passando por isso. Desobediência de Eva. E logo, cada um de nós estamos sofrendo a mesma coisa por nossa desobediência. E por quê? Não tinha o Evangelho completo, apenas uma parte do Evangelho. Adão, diz o irmão Branham, que ele estava mais consciente. Eva não estava consciente, porque Adão não foi enganado.
mas Eva foi enganada. Irmão Brana tem aplicado em outras mensagens também Cristo e a igreja, e que a igreja tem sido enganada, mas Cristo é a palavra, e a palavra não é parte. Nós não podemos chegar ao céu, ao rapto, com parte da palavra. A palavra, ela é completa. O evangelho, que é boas novas, muitas vezes boas novas para nós é cura divina. Boas novas para o pecador, perdão dos pecados. Boas novas para nós hoje é saber que os selos foram revelados, trovões foram revelados. Uma boa nova para nós hoje é saber que Deus tem novo nome. Isso é uma coisa complicada na mente do povo de hoje. Porque sempre crê num Deus que faz uma promessa, mas passa gerações e gerações e ele não cumpre. Eles creem num Deus assim. E nós estamos certos de que tudo que ele prometeu nas Escrituras, que veio cumprindo até durante as eras, nós temos promessa para o final da era, que ele mandaria o sétimo anjo, que todos nós sabemos que foi o irmão Brana, esse sétimo anjo, e a maioria das vezes nós não conseguimos ter a mensagem completa. Temos uma mensagem parcial, parte da mensagem. E isto é o que põe a igreja inteira a se perder. E todos quantos estão nela a se perder, por causa de 5%. Vamos colocar 5% na palavra do irmão Brana, que ele diz aqui, 5%. Ele diz, então, nós devemos ser não apenas parte do evangelho. Eu não quero uma parte da mensagem. Assim também que eu não quero apenas uma parte de Deus. Eu quero Deus. Eu não quero uma parte da palavra, eu quero a palavra. Agora, eu posso ter a palavra de todas as eras anteriores, mas eu não quero ter aquela palavra das eras anteriores apenas. Porque eu posso ter conhecimento do que Deus fez, mas não estar conhecendo, entendendo, recebendo, vendo o que Deus está fazendo. E eu preciso desta mensagem completa hoje, deste Deus completo hoje. Então, irmãos, a gente pensa em várias coisas quando a gente fala neste grande Deus, mas de saber que do Velho Testamento para o Novo Testamento foi um tropeço quando apareceu um homem, um menino chamado Jesus. Foi um tropeço. E o maior tropeço foi quando ele cresceu. Que ele não foi meio pregador. Que ele não foi um pregador parcial, pregando parte do Evangelho. E que ele não foi meio palavra. Ele foi a palavra, naquele dia. E aquilo foi complicado para o povo, porque o ensinamento de Jesus, eles examinavam, não estava dando bem nem com a mensagem de Moisés. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque é o ensinamento da hora que parece que está em choque com a mensagem anterior, e não está. Quando Jesus pregou a sua mensagem, ele estava mostrando não mais a sombra que Moisés mostrava, mas a pessoa, a realidade. Quando nós pregamos a mensagem hoje da esposa de Cristo, não estamos pregando apenas a sombra que irmão Brana pregou, mas a realidade. Irmão Brana não podia falar tudo. Ele mesmo foi quem disse
Qualquer um de nós que estudamos a mensagem, sabemos que Deus diz para ele, não diga a ninguém. Agora, se ele é o mensageiro que tem toda a verdade, toda a mensagem do dia, e Deus diz para ele não dizer a ninguém certa parte daquela mensagem, temos que entender que aquela outra parte da mensagem não era para os dias dele. A mensagem dos dias dele era completa. Ele foi um pregador completo. Irmão Branham foi um que revelou a mensagem completa. Ele não revelou parcial. Mas o que ele não pôde falar era para outra mensagem falar. Entende? Era para outro dia. O que Jesus não pôde falar no seu dia, era para outro dia. A gente pensa nisto mais claro. O que Jesus não pôde dizer, o dia e a hora, ele disse que o filho não sabia. Era para os dias de Branham. Ele não podia falar. E Jesus não foi uma meio palavra, ele foi a palavra. Jesus não foi um meio pregador, ele foi o pregador completo. Mas quando ele deu uma mensagem dizendo que ele não sabia e que os anjos não sabiam daquilo, porque não era para o dia dele. Para o dia dele, a mensagem que ele pregou estava completa. Mas a outra parte que ele dizia, que aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. São Mateus 24, 36. Ele estava pregando a mensagem certa, o Filho não sabe. Precisava ter o tempo certo daquela mensagem cumprir, aí nós ficaríamos sabendo. Se nós pregamos, porque hoje ainda continua pregando, irmãos, aquele dia e hora ninguém sabe. Não, irmão, ninguém sabia. Hoje temos que entender isso, ninguém sabia aquele dia e hora. No tempo de Jesus, quando ele pregou, ele diz, ninguém sabe. No tempo de Jesus, ninguém sabe. Mas no nosso tempo, já não se pode pregar mais, ninguém sabe. Mas aquilo ninguém sabia. Porque hoje se sabe. E se torna um tropeço para o povo. Como vocês querem saber coisas demais? Não, nós não queremos saber. Quando aquilo é cumprido, se eu não prego aquilo, eu sou um pregador parcial. Aquilo cumpriu. Se a graça viesse como veio por Cristo, e se Cristo não pregasse a graça, ele seria um pregador incompleto com a lei, porque a lei já tinha sido dada. Mas agora, a mensagem do dia para um pregador completo era a mensagem da graça. A mensagem da descida do Espírito Santo, nós tivemos 7 eras da igreja, e que o Espírito Santo desceu no Pentecostes e veio até na última era. O Espírito Santo desceu. O povo só não percebeu que quando o Espírito Santo se derramou no dia de Pentecostes, ele derramou-se como fagulhas de fogo sobre a igreja. E quando chega no final das eras da igreja, Deus tem reunido todas as fagulhas e tem manifestado em uma pessoa outra vez. Eles não podem ver isto. Se eu falo a coluna de fogo do Velho Testamento que manifestou para Moisés, mas depois você não vê mais a coluna de fogo. Mas onde ela está? Ela estava dentro de Cristo. Veio sobre ele primeiro e depois veio dentro dele. Estava escondido dentro dele. Aquele mesmo Deus, aquela mesma coluna de fogo, estava escondida dentro de Cristo. E eles não podiam ver, porque aquela era a mensagem da hora do pregador completo, não parcial. Você ia na mensagem na igreja do fariseu, do saduceu, do herodiano, do essênio, você escutava eles pregar, bonita mensagem, oi, fala o que Moisés falava. Mas quando eles escutavam Jesus, diziam, mas ele não fala.
Ele não fala o que Moisés falava. Moisés mandou guardar o sábado, eu vou ali no fariseu, ele prega, eu vou no outro ali, ele prega para guardar o sábado, mas Jesus está trabalhando no sábado. Ele está curando no sábado. Ele está mandando o rapaz pegar a cama na qual ele estava preso em doença. E agora, pega a sua cama e vai para sua casa. E era dia de sábado. Eles não podiam entender. A mensagem dele é contraditória. Não, os outros tinham uma mensagem parcial agora. No tempo de Moisés era completa, mas no tempo de Cristo a mensagem de Moisés era parcial. Entende? No tempo de Jesus a mensagem foi completa. Você tem a mensagem completa. Eu sei, qualquer coisa que a gente fala hoje as pessoas dizem, mas como pode? É só você acompanhar os acontecimentos dentro da Bíblia. Aquilo que parece chocar, não dar certo, e é verdade. Jesus não veio trazer um sábado físico, ele veio trazer um sábado eterno. Jesus não veio trazer um descanso para o físico, mas veio trazer um descanso para a alma. É isso que nós não continuamos a leitura, mas está aqui em São Mateus 11, 25 em diante. Ele veio trazer sábado, descanso para as vossas almas. Moisés trouxe descanso para os vossos corpos, mas Jesus veio trazer descanso para as vossas almas. Eles não podiam ver esta mensagem, porque eles queriam que Jesus viesse com uma mensagem guardando o sábado, guardando um dia. Ele era o sábado. A Bíblia diz que o Filho do Homem até do sábado é Senhor. O que é Senhor? É o dominador, aquele que manda. E as pessoas queriam que o sábado controlasse Jesus. Não, é Jesus que controlava o sábado. Entende? Era ele que controlava, por quê? Ele era a pessoa do sábado, que o sábado era a sombra. Jesus era a realidade. Irmãos, assim, se o povo pudesse acompanhar a mensagem das 7 eras da igreja, você tem 7 eras da igreja, mas você não tem Apocalipse, você não tem revelação de Apocalipse. Tem 7 eras, você sabe disso, 7 eras. Mas quando viesse o cumprimento no final da 7ª era da igreja, então você saberia tudo o que aconteceu nesse período histórico, desde Paulo até Brana. Teria que conhecer, mas como está escrito na Bíblia? Que nós conheceríamos nos dias da voz do 7º anjo. Apocalipse 10, de 1 a 7. Então, se nós pudermos dar uma olhada nisto, aí nós vamos dizer, oh, muito bem, eu posso até ter a mensagem de Paulo, eu posso ser batizado em nome de Jesus Cristo, como Paulo batizou, como Pedro batizou, eu posso ser batizado com o Espírito Santo, como no dia de Pentecostes eles foram batizados, mas depois de tudo isso, veio uma mensagem completa no nosso dia. Mas lá não estava completa, estava, mas era a mensagem daquele dia. Passou 7 eras da igreja, agora nós temos um profeta que revelou todas as 7 eras da igreja, todos os 7 selos. Nós temos um profeta. Então, que se nós não anunciarmos esta mensagem completa, somos o pregador parcial. Quer dizer, nós pregamos a parte. Você vai num lugar de, eu creio em Jesus curador. O outro, eu também prego que ele é curador, que ele salva, batiza com o Espírito Santo. Tudo isso é maravilhoso, mas tudo isso daí foi o que ele já fez. Eu quero saber se você tem uma mensagem hoje que ele está fazendo. Esta Bíblia, ela não é uma Bíblia que cumpriu. Ela é uma Bíblia que está cumprindo. Entende? Ela está cumprindo, ela não é uma palavra de ontem, mas ela é uma palavra hoje. Assim como Jesus Cristo não é um Jesus ontem, é Jesus hoje. Mas eu tenho que entender ele hoje. Eu tenho que entender. O irmão Brana chamou Jesus Cristo ontem de Moisés. E é difícil. Jesus, mas eu vou procurar na Bíblia, não vou achar.
Jesus Cristo ontem? Moisés? Não consigo achar. Provando a sua palavra, ele fala sobre isso. 240. Lá. Jesus Cristo ontem. Hoje, ele diz, Paulo, para sempre, nos nossos dias. É isso que Mombrana ensinou. Agora nós simplesmente vamos focalizar. Jesus Cristo, ontem, hoje, eternamente. E todo mundo... Uma explicação. O pregador está para isso. Ele não pode ser um pregador parcial. Ele tem que ser um pregador completo, de uma mensagem completa, de uma Bíblia completa. E eu estou chegando aqui porque o pregador precisa ser um pregador de uma revelação completa. Porque muitas vezes nós somos pregadores. Quantos estão me ouvindo agora? No anonimato. Que são pregadores. Mas se não pregam a mensagem completa. Diz que qual a mensagem completa? Eu creio no Calvário. Sim, firmou o Calvário, foi o que ele fez. Eu quero ver se você já sabe o que ele está fazendo hoje. E vou voltar um pouquinho atrás. Você diz, eu sei o que Brana fez. Muito bem, mas eu quero ver se você sabe o que Brana disse para não falar e que seria falado nos dias da noiva. Deus disse para Brana, não fala, não diga a ninguém, porque seria uma mensagem que ainda seria dada a conhecer e neste tempo ela seria completa. Então, nós vivemos no tempo da primeira e segunda etapa sem conhecer nada da terceira etapa. E éramos pregadores completos, não parciais. Mas agora, se nós vemos a terceira etapa cumprida e não a pregamos, então somos pregadores parciais e não completos. E Deus já fez mais coisa. Olha, você quer ver? Eu estou apenas caminhando assim. Deus fez com Jesus, Deus fez através do Espírito Santo. 7 eras da igreja, Deus fez, reuniu as fagulhas da coluna de fogo de 7 eras e manifestou-a num homem chamado William Branham. Um pregador completo. Você sabe que eu estou falando sem ler, mas eu vou ler para você. Foi irmão Branham que disse que Deus não faz meio pregador. É nós que somos meio pregador. Não é que Deus faz. Nós somos porque nós não conseguimos ver o que Deus está fazendo no dia que nós estamos vivendo. Então, não conseguindo ver... Você pode ver os pentecostais. Foi muito boa a mensagem que nós tivemos do pentecostalismo, já no século XX. Foi muito boa a mensagem. Mas quando a mensagem do profeta chegou no Brasil, não adiantava você ficar com a mensagem dos pentecostais mais. Por quê? Porque a mensagem dos pentecostais estava incompleta. Para começar, o batismo estava errado, a trindade, Deus não é trindade. Deus é uma unidade, não uma trindade. Deus não é uma unicidade, mas também Deus não é uma trindade. Mas Deus também não é uma dualidade. Deus é uma unidade. É a unidade do Pai no Filho. É a unidade do meu espírito nesse corpo para formar uma pessoa. Isso foi a unidade do Pai no Filho para formar uma pessoa. Esta é a pessoa de Deus. Mas o pentecostalismo, que viveu tudo isso, não recebeu a luz de um só Deus, do batismo em nome de Jesus Cristo. Bom, eu estou falando coisas para vocês de ontem. Eu não estou pregando ainda de hoje, estou pregando batismo em nome de Jesus Cristo. A mensagem de ontem é do Pentecostes, é lá de trás. Estou falando de um só Deus. Esta é a mensagem até de Moisés, de Noé. A mensagem de um só Deus nunca manifestou mais do que um Deus para eles lá atrás. Todos eles creram no único e verdadeiro Deus. Agora, no Novo Testamento, o único e verdadeiro Deus estava manifestado numa carne, numa só pessoa. Entende? Uma só pessoa, mostrando que aquele era o único e verdadeiro Deus. E no que é verdadeiro estamos, diz São João capítulo 5, verso 20. 1 João capítulo 5, verso 20. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este
é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Eu digo, mas por que o Filho? Porque você não pode ver Deus. Quem me vê a mim, vê o Pai. Foi isso que Jesus falou. Você quer ver o Pai? Não tem jeito de ver, porque o Pai é Espírito. Mas aqui está o Filho. E quem vê o Filho, vê o Pai. Por quê? Porque o Filho é a imagem do Deus invisível. Amém? Bom, tudo isso, muito bem, mas é uma mensagem após a mensagem pentecostal de 7 eras da igreja. Veio a mensagem do Elias, filho do homem, 7º anjo. Essa foi a mensagem que nós passamos por ela na primeira e segunda etapa. Eu quero ver se nós conseguimos ver esta mensagem hoje. Pregador parcial hoje é um pregador que te diz que o novo nome é a palavra. Isso está escrito em Apocalipse 19. Que é o verbo. Está escrito. Mas tem uns que pregam até fora da Bíblia. Você conversa com eles e diz, olha, o novo nome é o Filho do Homem. Não está escrito, nem na Bíblia está escrito isso daí. Esse está mais fora da Bíblia. Não é nem pregador parcial, quase não é pregador. Porque não tem a mensagem do jeito que ela é. Agora, você tem que acompanhar a revelação das Escrituras para você ver este Deus com um novo nome depois que as eras terminaram. É só ler a Bíblia. É só ver que durante as 7 eras da igreja nós temos pregações do nome do Senhor Jesus Cristo com promessa. Promessa que Ele nos daria um novo nome. É promessa. Apocalipse 2:19, 3:12 é promessa. Entende? É só promessa. Agora, quando é que isso cumpriu? Não, isso vai cumprir. Não, aí você não está vendo o que Deus fez. Você tem que ver o que Deus fez no ministério de William Branham. Foi ali que manifestou o novo nome de Deus. É ver onde Deus põe o seu nome. Você vai ver na Bíblia onde foi que Deus pôs o nome dele? Em Jesus. Não tem outro lugar. Não tem outro lugar. E não há outro Salvador. E não há outro nome no qual eu possa ser salvo debaixo do céu, senão no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu queria que as pessoas pudessem enxergar, agora não o nome, porque os pentecostais nem o nome eles enxergaram ainda. Eles estão batizados na Trindade. Nem o nome eles enxergaram. Mas eu queria que eles enxergassem agora o novo nome. Onde Deus colocou o seu novo nome? No único lugar provido por Deus para adoração, irmão Branham diz, Deus não pôs o seu nome em mim. Irmão Branham está certo. 168. Deus não pôs o seu nome em mim. Ele não pôs mesmo. Onde foi que Deus pôs o seu nome? Em Jesus Cristo. Agora, onde Deus pôs o seu novo nome? Não foi lá em Jesus Cristo. Teria que entender, teria que ter uma mente concebível para isso, para você ver essa verdade. Deus não colocou o seu novo nome lá em Jesus Cristo, porque lá era o nome. Era o nome de curador, de salvador, de perdoador. Mas ele estava com uma promessa dentro das 7 eras da igreja, que nos dias da voz do 7º anjo, então ele revelaria o segredo. E revelando o segredo, então daria claro para nós o novo nome. O tropeço está lá atrás, Deus vem com o nome e eles dizem, não, ele, nome de Deus, não pode, ele é um homem, ele é um pecador, ele é um homem. E pegaram pedra e jogaram nele. São João 10. Pegaram pedra e jogaram nele. E disseram, Jesus falou para eles, por que vocês estão jogando pedra? Eu não tenho curado os enfermos, não tenho feito estas obras diante de vocês. Sim, nós não estamos te apedrejando porque fazem boas obras, mas pela blasfêmia de sendo tu homem, te faz a ti mesmo Deus.
Eles não entenderam a mensagem naquele dia. Eles deveriam entender que Deus tinha se feito homem. Não era o homem Jesus que estava se fazendo Deus, era Deus que tinha se feito o homem Jesus. E eles não puderam ver, porque eles não tinham esse nome usado no Velho Testamento. Eles não tinham esse nome. Quando Deus vem, sempre espanta as pessoas. O eleito não. O eleito para, ouve, não blasfema. Vou estudar mais. Vou estudar mais. Tem alguma coisa na Bíblia que eu não sei. Vou examinar mais. Aí você vai examinar e você encontra. Então, se houve uma manifestação lá atrás, tem que haver outra manifestação aqui. Ele diz, mas como pode? Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Será que eu não posso ver Jesus Cristo hoje? Jesus Cristo hoje, em que mensagem ele está? Qualquer um, nós já pregamos muito isso daí dentro da mensagem do profeta. Jesus Cristo hoje é a mensagem do dia. O Espírito Santo hoje. Quantas vezes nós pregamos isso? O Espírito Santo hoje não é o que vocês pentecostais falaram em línguas estranhas, curar enfermo, expulsar demônio há 100 anos atrás. Não. Quanto tempo nós pregamos o Espírito Santo hoje? O irmão Brana diz que é aquele que tem a palavra do dia, que tem o Espírito Santo. Mas é fácil ter a palavra do dia. De que dia? Então, quem tinha a palavra nos dias de Lutero, ainda que era uma parte do Espírito Santo, mas tinha. Quem tinha a palavra nos dias de Wesley, ainda que era uma obra do Espírito Santo, mas tinha. Quem tinha a palavra pentecostal no início do século XX, mas tinha uma parte do Espírito Santo, mas tinha. Eles tinham parte do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo seria derramado. Como que o povo nunca pôde perceber que o Espírito Santo foi derramado exatamente depois desse espaço do período pentecostal? Que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Não foi derramado sobre toda a alma, não, sobre toda a carne. Por isso você vê a pessoa fazendo a coisa errada, agindo errado, pregando errado, andando errado, falando errado e dizendo assim, eu tenho o Espírito Santo. E tem hora que você não pode nem duvidar, porque o Espírito Santo foi lhe dado em parte, e ele tendo o Espírito Santo em parte, ele pode fazer coisas, milagres, maravilhas, porque Jesus diz em São Mateus 7, 19 e 20, ele diz que muitos me dirão naquele dia, Senhor, eu curei os enfermos, os seus demônios. E ele vai dizer assim, nunca vos conheci. Mas espera lá, eu curei no seu nome, expulsei demônio no seu nome. Nunca vos conheci. O que era? Aqueles pregadores eram pregadores parciais. Eles não tinham a mensagem completa e por isso puderam ouvir a mensagem de Jesus e dizer que ele tinha Beelzebul. Eles não tinham revelação. Eles ouviram a mensagem de Brana e disseram que Brana tinha demônio. Eles ouvem a mensagem que pregamos hoje e diz que nós temos demônio, que nós estamos errados, que nós somos falsos. Agora, por quê? Porque não pode ver a mensagem no dia quando ela está em seu auge. Eles não podem ver, só o eleito é que vê estas coisas. Amém? Bom, eu tenho que ler aqui para ficar melhor para vocês saberem que a mensagem não é minha. Então aqui eu tenho uma libertação total, 48. Dê-me um tempinho. Agora, Moisés, quando ele foi chamado por Deus, ele era total e completamente um profeta. Quando Deus envia um homem para fazer qualquer coisa, ele o equipa completamente com tudo o que ele tem necessidade. Se Deus chama um homem para ser um pregador, ele coloca algo nele com que pregar. Se ele o chama para ser um professor, ele coloca algo nele como lecionar. Se ele o chama para ser um profeta, ele coloca algo nele para ver visões e para ser um profeta.
Deus sempre equipa completamente seu homem. Eu estou pregando isso, eu não quero dizer para o povo que eu estou equipado completamente, estou dizendo que Deus equipa. Então qualquer um que me ouve deve saber se está equipado ou não. Seria tão difícil você ir a um professor e ele não saber lecionar, te ensinar, te explicar. É difícil você ir também a um pastor e dizer assim, eu quero saber das 7 eras. Bom, eu vou explicar um pouco para você, dos 7 selos. Muito bem, agora eu quero saber do 7º selo. E você, como pregador, deve saber do 7º selo. Irmão, o 7º selo é mistério. Bom, eu quero saber do novo nome. Irmão, novo nome é lá para o céu. Não, está escrito aqui na Bíblia que é nas eras da igreja. Aqui na Bíblia está escrito que é nas eras da igreja. Certo? É Apocalipse 2,7. Parece que eu falei 2,19. Aquela hora. 2,7 e 3,12. E Apocalipse 17. 3,12. Então, guarde isso. Tem que fazer um pregador completo. Aqui está. Ele coloca algo nele como lecionar, se ele é um professor. Se ele o chama para ser um profeta, ele coloca algo nele para ver visões e para ser um profeta. Deus sempre equipa completamente seu homem. E isto é simplesmente o que ele fez quando ele enviou Moisés ao Egito. Ele o levantou de certa maneira, e ele o educou de certa maneira, e ele o moldou e o fez e o formou. Depois que ele havia prometido a Abraão, centenas de anos antes, que ele libertaria o povo, então ele mesmo tinha em mente que ele faria Moisés da mesma maneira que Moisés foi feito. Agora Deus falou para Abraão, eu vou libertar, vocês vão para o Egito, mas eu vou libertar vocês. Isso passou, irmãos, passou anos, 400 anos. E aí aparece Moisés, do jeitinho que Deus quis. Entende? Aí Deus equipou o homem. A gente precisa disso, um homem equipado. Tem hora que a gente pensa que está equipado, como Moisés pensou antes da chamada. A gente não foi nem chamado. E já quer fazer um trabalho para Deus, é um oferecido. E eu estou aqui, Senhor. Moisés, então, viu que brigava um egípcio e um hebreu. O que ele fez? Moisés já foi com a sua força e matou o egípcio. Oh, que vitória desse pregador! Ele matou o egípcio e teve que correr. Ele teve que fugir. Deus não mandou ele fazer aquilo. Um dia Deus diz para ele, eu estou ouvindo o clamor do meu povo. Agora você vai libertá-los. Aí a coisa muda. Deus mandou. Deus equipou. Deu graça para aquele homem. Ele chegou, você sabe que ele matou quase todo o Egito. Afogou eles lá no Mar Vermelho. Agora ele era dirigido por Deus. A gente tem que chegar a um ponto de pedir, Senhor, não deixe eu fazer o que eu quero. Tem hora que eu estou oferecido, eu tenho que fazer quando o Senhor me chama. Se o Senhor me chama, o Senhor me equipa. Se Ele me chama, Ele vai me equipar. Além de me equipar com dons, Ele chamará minha esposa também comigo. Porque é assim que Deus chamou Abraão, diz o profeta, e chamou Sara, juntamente com Abraão. Mas Abraão tinha uma mensagem, Moisés tinha uma mensagem. Agora eu preciso ter uma mensagem. Não é apenas eu ter algo equipado. Eu estou equipado, eu sei falar, eu estudei, eu formei, eu tenho uma esposa crente. Não, não é isso.
Tem hora que a gente tem tudo isso e não tem o chamado de Deus, o envio dele. A gente não tem. E esse é o problema. Moisés era um profeta perfeito. Escute, 49, uma libertação total. Então, exatamente como você, se você é um cristão, Deus não faz nenhum meio cristão. E não fez nenhum meio cristão. Deus faz cristãos completos. Deus não faz meio pregadores. Mas o pregador pode ser incompleto. Deus não fez. Mas fulano de tal é pregador. Tudo bem, não duvide que ele é pregador. Agora, se ele está incompleto, a mensagem denominacional, a mensagem pentecostal, é uma mensagem incompleta porque ela não tem a revelação nem do batismo, nem da deidade. Ela não tem. Logo, a mensagem do profeta, pregada também no Brasil e por todo o mundo, ela está sendo uma mensagem incompleta. O povo não tem percebido isto, que a mensagem, ela é completa, mas ela está sendo pregada incompleta. Porque Deus não faz meio pregador, mas o pregador, ele é incompleto. Ele tem 6 selos abertos, mas não tem o 7º. Ele tem 6 nomes de mensageiro, mas não tem o 7º. Por quê? Mas eu creio que o 7º mensageiro é Brana. Se você souber verdadeiramente, por revelação, que o 7º mensageiro é Brana, você saberá que o novo nome é Brana. Você saberá por revelação. Por revelação. Porque não foi eu que ouvi nada, foi o irmão Brana que ouviu. Irmão Brana ouviu Deus. Lá está escrito, parado na brecha 138 a 155. O Senhor me disse: olhe para lá, te dou um sinal eterno. Ele olhou, voltou para Deus e disse: Senhor, não vejo nada. E daí a gente pode repetir a vida inteira: não vejo nada. Também espera lá, você está repetindo isso outra vez, mas você já viu? Não, então tem que repetir mais. Porque irmão Brana estava desse jeito: Senhor, não vejo nada. Aí Deus pergunta, ele diz: o Senhor me disse, quantos picos tem aquele monte, aquela montanha? Aí irmão Brana sabia: tem 7, Senhor. Aí Deus falou para ele: quantas letras tem seu nome? Aí ele vai no Marion, que é 7, e Branham, que é 7. Está na mensagem. Você já ouviu algum pregador pregar isso? Você não vai poder ouvir porque ele é incompleto. Ele é parcial. O dia que ele for um pregador completo, ele pregará isso também. Pregará porque foi Deus que falou para o irmão Brana. Foi Deus que mostrou isso para ele, o sinal eterno. O sinal eterno não é Osmar, não é Mesquita, não é José da Silva. Entendeu? O sinal eterno. Deus falou para ele: te dou um sinal eterno. E está relacionado com o nome dele. E ali mesmo onde ele diz, Deus é adorado em 3, em 5, ele diz: mas agora em 7. Aí vai procurar, mas cadê o 7? O 3 eu sei que é Pai, Filho e Espírito Santo, formando um Deus. O 5 eu sei que é Jesus, que é graça, que é fight, que é fé. Em inglês, tudo bem, isso eu sei. Mas eu quero saber agora o 7. Deus é adorado em 7. Deus é adorado em 7 não quer dizer que você vai adorar Brana. Não, Deus adorado em 7 é porque ele não revelou só 6 selos, ele revelou 7. Não é só 6 trovões, é 7. Não é só 6 eras da igreja, é 7. Não é só o nome Jesus, é Brana. Não é só 5, é 7. Agora, isto é para mostrar que o pregador precisa ser completo e o pregador tem sido parcial.
Nós estamos, irmãos, com o mundo inteiro. Isso não é falando de uma pessoa, não. O mundo inteiro está incompleto. Os pregadores incompletos. Certo? Porque se não pregar isso daqui, Deus não faz meio pregadores. Mas o pregador pode ser incompleto. O pregador pentecostal, ele é incompleto. Deus não fez ele. Ele é incompleto. Mas por quê? Porque é um pregador pentecostal. Qual o motivo que ele é incompleto? Ele não crê na deidade. Um só Deus. Ele crê em trindade. Então ele é incompleto. Porque Deus na Bíblia nunca foi três. Sempre foi três ofícios de um só Deus. É por aí que você começa a ver que o pregador está incompleto. Olha o batismo dele, falando Pai, Filho e Espírito Santo. Por que não sabe Atos 2:38? Porque é incompleto. É o pregador parcial. Não foi Deus quem fez. Por isso você vai ter que notar que o pregador da denominação não foi Deus quem fez. Efésios 4:11 diz: e a uns Deus deu para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. A uns Deus deu. Quer dizer, isso foi Deus que fez. Quando você pega um Pedro, foi um pregador completo. Você pega um Paulo, foi um pregador completo. Agora você pega um Brana, ele foi um revelador completo. Ele revelou completo, revelou 7 selos, 7 eras, semente da serpente. Ele revelou tudo, ele revelou um novo nome. Para o choque maior que nunca foi lido, talvez nem na América era lido isso, quanto mais aqui no Brasil, aquela carta que foi tirada daquela fita cassete que o irmão Brana enviou ao irmão Liveio. E mostrou para ele, perguntou: irmão Li, você sabe o que quer dizer, o que significa Brana? Aí o irmão Brana respondeu: perfeito, perfeição. Está lá uma carta ao irmão Liveio, parágrafo 22 a 28. No 28 você vai encontrar isso. Ali foi Brana mesmo que falou. Ele nunca disse nas mensagens. Ele deixou numa fitinha. E ainda disse para o pregador: eu não posso falar sobre isso. Se você quiser, você pode usar nas suas pregações. Eu tenho dito como não foi usado, então nós estamos usando aqui no Brasil. Sabe o que significa Brana? Perfeito. Agora tem muita gente dizendo: será que eu creio em Brana mesmo? Brana falou que Brana é perfeito. Perfeito é Deus. E Brana está lá na mensagem. Você pega a mensagem, uma carta áudio ao irmão Liveio, e você vai ver isso daí. Foi o irmão Brana que falou. Ele nem passa isso para os outros. É como Jeová Jirê, terceira parte, parágrafo 100. Já até esgotou. Devia fazer mais dela. Onde o irmão Brana mostra: um gentil levaria seu nome. Um gentil. Agora você diz: não, é Jesus. Não, Jesus não é gentil nem judeu. O irmão Brana sempre pregou isso. Jesus não é gentil nem judeu. Irmão Brana está dizendo ali nesta mensagem, Jeová Jirê, terceira parte, parágrafo 100. Um gentil levaria seu nome. E no parágrafo 99 ele estava mostrando o nascimento dele e de Jesus Cristo. E dizendo: um gentil levaria seu nome. Qual o nome? Qual gentil? Se você for procurar o Graham, que é Billy Graham, que é um anjo de Deus também, enviado às denominações, a Sodoma, é um anjo de Deus. Mas Graham é 6. Irmão Brana explicou isso lá. Ele é um mensageiro às denominações. Graham, 6 letras. É o número do homem. Mas ele diz: Brana. Lá nas mensagens sempre ele fala assim: Abraão. Abraão em inglês, ele fala. Abraão em inglês é 7. Abraão. Ele não podia falar Brana. Deus tinha dito para ele: não diga a ninguém.
Ué, por que vocês estão falando? Porque Deus falou para o irmão Brana não dizer a ninguém. Quando chegou no tempo da noiva, depois que o irmão Brana foi embora, aí a noiva comeu o livrinho. E quando comeu o livrinho, agora a Bíblia, que é Deus, outra vez, está dizendo: profetize a povos, reis, nações e línguas. Então, agora é para nós falar. Não era, Brana não podia falar, e eu posso falar. Por quê? É para o dia dele não podia falar, era o dia do mistério do 7º selo. Aquele dia e hora ninguém sabe. Irmão Brana diz: vigie bem o 7º, é a vinda do Senhor. As pessoas nunca vigiaram o 7º. O 7º era ele, era a vinda do Senhor. O Senhor como? O Senhor vindo em carne, o Senhor num homem. Era a vinda do Senhor em carne humana. Mas eles nunca puderam ver isto. Mas graças a Deus pelo que estamos vendo. Então eu advertiria você a não ser meio cristão. Porque Deus não faz, está escrito aqui. Advertiria todos os pregadores que me ouvem, e a mim também, de não ser meio pregador. Porque o irmão Brana diz que Deus não faz meio pregador. O pregador pode ser incompleto. Quando o pregador é incompleto, é que Deus não o fez. Quando o cristão não é completo, é porque Deus não o fez. É Deus quem nos faz completo. Não é nós que queremos ser bonitinho, completo. Não, é Ele que faz. E Ele faz quem Ele quer. Ele pegou um Pedro, fez dele completo. E você pensa que eles aceitaram Pedro como completo? Não, mas Deus fez ele completo. Pedro tinha mensagem completa, com falha humana que ele tinha. Mas no dia de Pentecostes, o único que podia dar uma palavra era Pedro. Porque Jesus Cristo diz: eu te darei as chaves do reino do céu. A quem você ligar, está ligado. A quem você desligar, está desligado. Agora, o próprio Jesus diz para ele também: Pedro, Satanás me pediu para te cirandar como faz com o trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E quando te converteres... Mas espera lá, faz 3 anos que eu estou no seu ministério. Você não é convertido ainda. Quando te converteres... Mas eu tenho 50 anos de mensagem. Não é convertido ainda. Quando te converteres, confirma teus irmãos. Aí você lê Atos 2:37. Que aquela multidão levantou e disseram: varões e irmãos, o que faremos nós? Levantou só um, porque aquele um, Jesus tinha dito: confirma teus irmãos, confirma os judeus. E se ele diz confirma, era para ele só, era só para Pedro confirmar, ninguém mais levantou com ele para poder confirmar. Ele diz: olha, arrependei-vos. Pedro disse, está escrito Atos 2:38, que todos nós sabemos disso. Respondeu-lhes Pedro e disse. Então, se você sabe que foi Pedro que tinha mensagem para poder trazer um evangelho perfeito no dia do judeu, ele deu um evangelho perfeito. Confirma teus irmãos. Eu te diria, Brana não confirmou o povo da América do Norte? Confirmou com a mensagem da revelação do 7 selo, provando que ele era o 7º anjo. E eu te digo mais uma coisa: a noiva ou João, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 10, verso 8 a 11, se comeu o livrinho, ele não está te confirmando? Te confirmando quem é o 7º selo, te confirmando qual é o novo nome, e está confirmando. Confirma: mas eu conheço fulano de tal, ele teve falha nisso, falha naquilo. Pedro também teve, mas Jesus falou: confirma teus irmãos. Eles podiam, Brana teve falha, viu que um dia ele até falou para dizer que ele não estava em casa, mas Deus disse para ele: confirma o seu povo com a revelação. O Osmar, o João, põe seu nome agora.
Ah, mas eu não tenho capacidade para isso, eu tenho falhas. Confirma teus irmãos. Bom, isto é, teus irmãos se forem irmãos da mesma mensagem, irmãos da mesma revelação. Então, para todo o povo, deixa eu terminar o parágrafo para mim terminar mesmo. Mas não é a intenção de Deus que eles sejam daquela maneira. São suas próprias maneiras misturadas com o plano de Deus para as suas vidas. Isto é o que os faz da maneira que são. Deus não quer que sejam meio cristãos ou meio pregadores, comprometidos com o outro lado. Ou ele os quer completamente parados na brecha. Amém? Então aqui está. Não quero ser um meio pregador. Não